Amém. A paz do Senhor à igreja. Amém. Glória a Deus. Aguinha de coco. É água de coco mesmo? Parece. Você falou, eu olhei assim, parece. Glória a Deus. Glória a Deus por mais essa noite, por mais esse dia, por mais esse culto. Glória a Deus por você que veio. Amém. O pastor falou sobre os pregadores, né? Que aumentou, multiplicou o número de pregadores. Glória a Deus por isso. Eu lembro que o nosso pastor conduzia aqui os cultos de forma, como ele sempre fala, né? Pregando, tocando para a igreja, louvando. Aí depois veio o pastor Ronaldo, né? Quem está entendendo? Aí veio o Wesley com os dele, né? Aí Deus foi trabalhando, enviando mais pessoas. Como foi bom ver a Livânia também se desenvolvendo, a irmã Adri agora, quem mais que já pregou aqui? O Ervaldo ali no fundo, Patrícia. Glória a Deus pela vida de todos os pregadores aqui. Agora eu vou voltar daqui 2-3 meses, né? Que está sendo assim a escala. Agora a escala ficou longa, né, Livânia? A gente volta aqui a cada 2-3 meses. Dá tempo de se preparar, né? Olhando para o pastor já. Dá tempo de se preparar bem para ministrar a palavra de Deus. Vamos à palavra? Chega de falar. Falei demais aqui. Vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero falar, o tema aqui da minha pregação é a parábola do semeador. Quero falar sobre multiplicação também nessa noite. E eu quero trabalhar no texto de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 ao 13, e depois nós vamos pular do 18 ao 23, amém? Então, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Aí nós vamos aqui para o 18. Deixa eu ver se eu anotei certo. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Então, isso aqui é um pouco longo, procurei compactar, deixar um pouco mais resumido. E o título da minha mensagem, acho que não falei ainda, né? É um solo que germina, cresce e multiplica. Então vou repetir aqui o título. Um solo que germina, cresce e multiplica. O André já foi o
A primeira arte dele, né? Essa é a primeira arte do André. Já fui aqui, hoje está sendo a noite de estreias, estou estreando aqui o novo formato, né? Glória a Deus por isso. E a nova arte aqui com o André, glória a Deus pela vida dele. Então, alguém aqui já conheceu uma plantação, já viu como é bonito aquelas árvores com pomar? Já esteve no campo, alguém, né? Vocês já viram, né? Bonito de se ver. Eu sou um cara do campo, eu gosto de ir mais para o campo do que ir para a praia, né? Se tivesse para viajar, quando você vai nessas viagens, você pega a estrada, ali a rodovia, você vê aquelas plantações, aquele algo bonito, de muitos frutos, algo bem cultivado, e para chegar nesse algo bonito, nesse algo que dá fruto, a terra precisa de algo, né? Precisa ser boa, a terra precisa dos nutrientes necessários, quem é da agricultura sabe, né? Que precisa tratar, que precisa a terra, tem alguns locais do interior que a terra é vermelha, me ajuda aí, marrom também, né? Tem alguns locais, depende do local, mas ela precisa ser boa lá, é uma terra fofinha, uma terra árida, né? Em outras palavras, uma terra preparada, e para dar o que se espera, para dar o fruto, o resultado que se espera. E Jesus conta essa parábola, porque na época lá era algo muito latente, algo muito forte. E o que é uma parábola? Aqui, só para ilustrar aqui, o que é uma parábola? É uma narrativa, né? Algo imaginário para contar algo verdadeiro, tem essa finalidade, para ensinar a verdade, ou seja, resumindo, é uma ilustração, uma figura de linguagem. E o Senhor Jesus usava muitas parábolas. E nós temos aqui esse caso. E é uma parábola que aponta para o progresso no reino de Deus. O progresso aquilo que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. E muitas outras parábolas que apontam para como você deve entrar no reino de Deus. Eu lembro da parábola das viúvas, né? Você se preparando para a chegada do reino de Deus. E muitas outras, né? Como funciona o reino de Deus. Jesus trouxe algumas parábolas também nesse sentido. E essa parábola também é encontrada em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, né? Nos evangelhos sinóticos, aqueles que a gente consegue ver, tem as semelhanças, olhando eles lado a lado. E Jesus está ali à beira-mar, como sempre ensinando o povo. E a multidão o cercava. Você lendo ali um pouco anteriormente, a multidão era muito grande, ele se recua para um barquinho ali e começa... Eu não vou sentar aqui, que senão o pastor às vezes já sentou para a gente ilustrar, né, a cena. Mas o Senhor Jesus sentou no barquinho, eu não vou sentar, senão eu vou sumir da câmera aqui. Aí o Júnior vai ter dificuldade depois. Né? Então, imagina o Senhor Jesus sentando e chamando a atenção do povo e contando essa parábola para aquela multidão que estava reunida ali, para aquele povo todo. E isso era algo corriqueiro no ministério de Jesus. Ele ensinando a multidão, ele mostrando, procurando ensinar. Só que em Marcos a gente lê que a multidão já foi embora. E aí os 12 chegam para Jesus e perguntam como é que funcionava, né, as parábolas e tudo mais. E aí Jesus vai ilustrar, vai explicar detalhadamente aqui no versículo 18. Então, como eu já falei, a cultura da época era a agricultura, então o Senhor Jesus usou essa parábola para ilustrar ali, para trazer um ensinamento. Então, o que é a figura do semeador? A figura do semeador seria a figura de Jesus, ou daquele que, trazendo para nós hoje, aquele que carrega a palavra de Deus, que traz a mensagem. E a semente é a palavra de Deus. E o solo representa o nosso coração. Então eu cheguei até nesse ponto aqui para perguntar, né, nessa noite, como está o solo, né, do seu coração? Está preparado? Está em boa terra para crescer, né, para nascer, crescer e multiplicar? E, né, como se encontra o seu coração nessa noite? Espero que, é claro que a gente tem que trabalhar na palavra de Deus, mas que ele possa se encontrar no final dessa noite no último item que eu vou trazer aqui, no solo de número 4. Eu vou apresentar 3 primeiros solos que a gente não deve seguir, não deve
ter esse tipo de preparação, mas que ele no solo de número 4 ele caia em boa terra, terra árida, terra que vai guardar e reter a palavra de Deus, amém? Então, quero apresentar os tipos de solo. O primeiro solo aqui, nessa noite, é um solo que se perde a semente. Não seja um solo em que se perde a semente. O versículo 4 e o versículo 19 dizem assim. Eu vou trazer os dois tipos, Jesus ensinando a parábola e depois ele explicando. Então, o versículo 4 diz: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E o versículo 19: ouvem e não entendem, e o maligno vem e arranca o que foi semeado. Muitas vezes, a gente pode estar com o nosso coração em solo que a palavra pode se perder. E o que faz a palavra de Deus se perder, muitas vezes, nos dias atuais? As distrações. As distrações, eu marquei aqui, que faz a gente muitas vezes não entender ou compreender, porque a palavra diz, né, que a tradução ali, que não se entende, não se compreende a palavra de Deus no versículo número 19. E muitas vezes as distrações nessa era da informação que nós temos hoje, uma era que a gente está muito fácil a nossa resposta, e muitas vezes isso pode atrapalhar o nosso devocional, isso pode atrapalhar o nosso tempo de oração, pode atrapalhar o nosso tempo com Deus. E eu não vejo isso aqui, né, da gente estar num culto assim, os irmãos estar mexendo no celular. Isso eu não vejo aqui. Eu vejo que pessoas atentas com a palavra de Deus, pessoas atentas em absorver aquilo que é pregado, mas muitas vezes em casa a gente pode cometer esse deslize. A gente pode cometer esse deslize e se perder, a palavra pode se perder no meio do caminho, através dessas distrações. Porque a palavra também vai dizer que o diabo vem e arranca. Se a gente não entende a palavra de Deus, se a gente não está atento, se a gente está nessa era da informação muito conectado conosco, e eu estou lendo um livro esse mês eu fiz um propósito esse ano, né, na verdade, de ler um livro a cada mês, né, um livro que me edifique, ou seja paralelo ao meu trabalho, para me auxiliar. E o primeiro livro que eu escolhi foi A Pirâmide da Sabedoria. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas recomendo, né, aconselho que você leia esse livro. É um livro muito atual, um livro que foi escrito, se não me engano, depois da pandemia, ou na época da pandemia, 2021 ou 2022, que fala justamente sobre isso, sobre termos através da pirâmide, né, a pirâmide da alimentação, que foi criada nos anos 90 pelo americano, e ele traz essa pirâmide da sabedoria para nós hoje, dizendo que a palavra de Deus tem que estar na base, certo? Aí depois a igreja, e depois a natureza, ele mostra referências bíblicas sobre isso, e aí, se não me engano, hobbies, né, os dons, e o celular está lá em cima ali, como algo assim, o que seria, acho que a pirâmide da alimentação, seria as besteiras, né, as guloseimas, que nos atrapalham. Então, assim, a distração pode fazer a gente perder a bênção, perder de compreender a palavra de Deus, as distrações nessa era da informação que nós estamos, que cada vez muito mais a gente recebe uma informação assim, ela gira muito rápido, e é feed correndo, e a gente está no nosso tempo ali. Muitas vezes a gente tem que saber fazer a gestão do nosso tempo, calcular o que a gente vai fazer durante a semana, durante o mês, e a gente pode perder a semente com essa correria. E o diabo, ele anda ao nosso redor, como está ali em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. No momento aqui que a gente está pregando a palavra de Deus, há também uma batalha, para que a gente, muitas vezes, não se perca a mensagem, aquilo que é ensinado, aquilo que é transmitido através das nossas vidas aqui, ou muitas vezes, como eu falei, num seu devocional, num vídeo que você põe no YouTube para aprender sobre a palavra de Deus. Se você não entende, se você está distraído, o diabo vem e rouba, como nós vimos aqui. Por quê? Porque ele anda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Mas nessa noite, você não vai ser um solo que se perde a semente. Em nome de Jesus, você vai ser um solo que está atento, que vai compreender a palavra de Deus,
que vai guardar, vai reter e vai crescer e multiplicar. O solo de número 2, para não sermos também, é um solo cheio de pedra, né? Outras traduções aqui, pedregoso, que está ali no versículos número 5 e número 6, e os versículos 20 e 21. Caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Recebe com alegria, todavia não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então aqui diz, pouca raiz, eu notei, não permanece. O que a gente vê muito hoje? Pessoas que vêm, visitam as igrejas, passam, recebem a palavra de Deus, e aqui a palavra de Deus, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair o noticiário amanhã, no ano que vem. E aqui eu falo dos desengrejados, né, que foi um termo aí, que tem pouca raiz, não permanece. Até recebe com alegria, aí eu notei até aqui, tem aquele fogo de palha que a Adriana usou no domingo, né? Tá envolvido ali, tem alegria, mas isso dura pouco. Por quê? Porque a terra não tem raiz, tá cheia de pedregulho, tá cheio de, né? Coisas assim que atrapalham. E muitas vezes são coisas que surgem, mas a gente tem que tirar isso do nosso caminho. Porque a tribulação e a perseguição vão estar presentes na nossa vida. Aqueles que levam o evangelho, aqueles que decidiram seguir o Senhor Jesus falou para nós que nós no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu o mundo. Temos que ter bom ânimo, então a tribulação e a perseguição vão vir. E em Lucas 8, versículo 13, que é um texto paralelo a esse usado, é usada a palavra tentação, né? Que muitas vezes a gente é posto à prova, conforme Lucas capítulo 4, versículo 2, que Jesus foi tentado. Num período em que esteve em jejum, que esteve para se preparar, mas ele foi tentado. E você, imagine, meus irmãos, se o Filho de Deus foi tentado, imagine nós. Imagine nós aqui, nesse mundo. Nós estamos sofrendo, mas nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos que permanecer, seguir em frente, tirar aquilo que o pedregoso, né, a pedra ali que atrapalha, tal. A gente tem que ter bom ânimo, e olhar para Jesus, Eu quero ler Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5, para complementar esse ponto com a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Diga aí, perseverança. Amém. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E o 5 terminando. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou um amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo para você avançar, para você permanecer perseverante. Porque isso vai gerar cada vez mais, as dificuldades vão vir, mas a gente tem que permanecer, a gente tem que perseverar, ser perseverante. Porque o Senhor Jesus lá na frente vai dar vitória, vai dar cada vez mais ânimo, vai cada vez mais preparando a terra para que a raiz cresça e você permaneça, para que você avance com Ele, para que você cresça. Mateus 5 também vai dizer que, Mateus 5, capítulo 10, deixa eu ver se eu anotei certo, foi isso? Vamos ver, Mateus 5, capítulo de número, versículo de número 10 e o número 11. Deixa eu ver se eu anotei certo. Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês por minha causa, os insultarem ou perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Como eu falei, meus irmãos, nós estamos num mundo que
A gente carrega a palavra de Deus, e a gente vai ser perseguido por isso. A gente vai ser afrontado por isso. Mas o Senhor Jesus fala, bem-aventurado você que carrega, porque terá recompensa, porque algo grande, algo bom estará separado para você, porque o reino de Deus, o reino dos céus é seu. O reino dos céus é seu. Então, não seja um solo cheio de pedras nessa noite. Seja um solo que permanece, que fica e passa por cima com bom ânimo dos pedregulhos, das pedras, das adversidades da vida. Amém? E o terceiro solo, de acordo com o versículo 7 e o versículo 22, vamos voltar aqui para o texto. A palavra caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. A preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífera e não amadurece. Aqui nós vemos um solo de espinhoso, com preocupações. E mais uma vez eu digo para os irmãos, as preocupações virão. Nós também não estamos isentos disso, dos problemas. E o que a preocupação gera na nossa vida? Ansiedade. A preocupação muitas vezes gera ansiedade para nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o que vai ser. Quando Deus vai transformar a vida daquele meu parente, quando Deus vai fazer, quando Deus vai realizar, como vai ser a minha venda amanhã, como vai ser daqui esse ano de 2024, e as preocupações vêm, a preocupação financeira e tudo mais. Muitas preocupações, muitas são as coisas. Mas o que diz Filipenses 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Num solo espinhoso, num solo que vai crescer a palavra de Deus, muitas vezes você pode sufocar porque você não amadurece. Ore ao Senhor, entregue sua súplica a Ele. Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele tem cuidado de cada um de nós. Que possamos ser cada vez mais um solo preparado, mas sem espinhos. Um solo que não anda ansioso. Não podemos andar ansioso com coisa alguma. Entregue ao Senhor, Ele cada dia vai cuidar. A Bíblia diz também, basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje, viva esperando no Senhor, se alegrando no Senhor. Você tem o Espírito Santo. Espírito Santo que te dá alegria, que te faz olhar para certas coisas e falar assim, como é que eu tenho alegria nessa coisa, no que eu estou vivendo aqui? Nisso que eu estou vivendo aqui? Como é que eu consigo passar dessa adversidade aqui? É só o Espírito Santo, é só Jesus, meu irmão. É só Ele para nos levar, para nos fortalecer, e não seja esse solo espinhoso, porque a preocupação vai vir e a palavra de Deus não vai amadurecer na sua vida. Ela não vai produzir, vai se tornar infrutífera. E o texto também diz que a preocupação e o engano das riquezas também atrapalham. O engano das riquezas. Porque a palavra de Deus nos diz que os planos do Senhor para nós são os melhores. São planos de prosperidade, planos de paz, planos de abençoar a sua casa, de fazer você seguir em frente. Mas muitas vezes a gente entende isso mal, a gente quer buscar as riquezas, quer buscar aquilo que... E aí esquece das outras coisas, esquece da palavra de Deus, esquece de termos humildade no nosso coração, de olhar para o próximo, que às vezes está precisando, e que conforme foi muito pregado aqui nos últimos dias, de ter compaixão, empatia com o próximo, é o que Jesus fazia. E o engano das riquezas vem. Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Então, as ilusões das riquezas, de ter, isso é a traça, corroerá. A gente está aqui para acumular riquezas no céu, onde a traça, né, não vai corroer, a ferrugem não vai corroer. Então, um solo preparado, um solo, está atento com isso, com essa parte espinhosa, e está atento realmente para a palavra de Deus, não para as riquezas desse mundo. Porque o Senhor Jesus, ele falou que não se preocupe com aquilo que você vai vestir amanhã, com o que você vai comer. Ele está cuidando. Ele está cuidando, está lá em Mateus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Olhe para o reino e para a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E tenha em mente que você tem que acumular riqueza. E eu creio que, em nome de Jesus, tem muitas pessoas aqui que estão acumulando riqueza no céu. Tem muitas pessoas que estão acumulando riqueza no céu. E isso é muito, vou usar aqui o termo, é muito louco. É muito louco isso. Você analisar e falar assim, você vê o material, tudo que Deus nos disponibiliza. Mas um solo preparado não está olhando para as riquezas deste mundo. Um solo preparado está olhando para as riquezas no céu. Aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda. Amém? Glória a Deus por isso. E eu vou seguindo aqui por fim no último e quarto solo. Esse sim é um solo que você deve ter cada vez mais na sua vida. Um solo de boa terra e fértil. Vou repetir. Um solo de boa terra e fértil. Isso, com terra boa e fértil. Esse é o solo que o Senhor Jesus quer. Esse é o solo, é o coração que o Senhor Jesus quer para nós nesse ano de 2024, meu irmão. Nesse ano de 2024, muitas coisas vão acontecer, e nós já temos vivido grandes coisas, mas pessoas que estão aqui vão carregar isso, vão carregar boa terra, terra fértil, terra que dará muitas coisas, coisas boas, coisas, e a palavra diz aqui, virtuoso, valioso, coração virtuoso e valioso. Versículo aqui, o 23, aquele que entende, considera e percebe e compreende a palavra de Deus. Esse é um solo de terra boa, um solo que está atento, que está preparado para receber a palavra de Deus, é um solo que entende. E se você, meu irmão, se você está com dificuldade, lê a Bíblia de novo, lê 5, 6 vezes, está com dificuldade ainda, procure o pastor, compre uma Bíblia de estudo, invista, para você entender cada vez mais a palavra de Deus. Invista a sua vida em aprender a palavra de Deus, para ser terra boa cada vez mais. Um coração bom e obediente, está ali em Lucas, outro texto que a gente pode ler semelhante. A palavra de Deus diz, vamos lá para Lucas 8, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, e o versículo de número 15, vamos ver se eu anotei certo aqui. Vou continuar a parte B aqui do versículo. Com coração bom e generoso, outras traduções, e obediente, ouvem a palavra de Deus e a retém. Um coração que entende, obediente, que retém a palavra de Deus no coração. Sabe quando o agricultor lá, ele prepara a terra, ele cava ali, né? Eu não sei, imagina que eu já vi algumas vezes, meu pai que gosta de mexer, ele já me ensinou, né? Você tem que dar uma cavocadinha, não colocar tão fundo, colocar numa distância boa do solo ali, onde está mais firme, aí você vem com a terra, e aí com aquela terra preparada, com bastante nutriente, né? Ele vai dando a palpada assim, joga mais terra, aí joga mais. Você está retendo aqui, o texto está dizendo, retém a palavra, guarda aqui, ó, guarda no coração a palavra de Deus, e vai entender, e vai reter, vai estar com ela aqui, vai vir uma adversidade, vai vir uma situação difícil, algo que você precisa fazer, falar para a pessoa que está ali do seu lado, você vai usar, porque ela vai germinar no seu coração, e você vai usar no momento certo. Assim é a palavra de Deus, que ele caia nessa noite em boa terra e terra fértil. O que diz o Salmo de número 119, versículos 11 e 16.
Salmos de número, capítulo 119, versículo 11 ao 16. Vamos ver se eu achei aqui. Tem que comprar a Bíblia com as letras maiores. 119, eu acho que eu achei aqui. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Que nessa noite possamos guardar a palavra do Senhor Jesus no nosso coração para não pecarmos contra Ele. Para que possamos não esquecer dos seus decretos, retendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus num solo preparado. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 também, eu vou indo para o final da mensagem, mas eu quero ler esse texto. Deuteronômio capítulo 6, ali no início da Bíblia, capítulo 6, versículo 6, é isso? Versículo 5 também. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Que ela esteja no solo da terra, no seu coração em boa terra, guardada, retida, a semente da palavra de Deus, para que ela possa germinar e crescer em terra boa, para multiplicar. E aqui eu chego na multiplicação, porque o resultado disso, quando a palavra de Deus cai na terra boa, e aqui depois eu vou falar sobre já vou falar sobre os nutrientes. Eu reuni aqui algumas coisas e a gente viu que ao decorrer do caminho, que é necessário uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida de quebrantamento e arrependimento dos nossos corações e demais do Espírito Santo. Esses são os nutrientes para a terra ficar cada vez melhor. São os nutrientes para cada vez mais a gente ter a palavra de Deus no nosso coração, e que ela possa germinar, que ela possa crescer e chegar na multiplicação da colheita de 100, 60 e 30 por 1. Isso fala daquele que é discipulado, que vai discipular outra pessoa, que vai levar a palavra de Deus para outra pessoa, e isso vai crescendo, vai dando fruto, porque a transformação com a palavra de Deus, a cura com a palavra de Deus, a restauração, a vida em abundância, porque Jesus é a palavra. O Verbo se fez carne, se entregou naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, a nossa salvação, e Ele transformasse discípulos. E vocês são essas pessoas para também gerar os frutos e transformar outros discípulos. Que possamos estar assim para recebermos essa multiplicação nas nossas vidas. Para vivermos o ano de 2024, aqui eu escrevi, vou indo para a conclusão da mensagem. Com multiplicação temos que estar com o nosso coração em terra boa e fértil. E eu quero ler capítulo 15 de João. João capítulo 15, o versículo 1 ao 5. E eu chego na conclusão dessa mensagem. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar frutos, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então que a palavra de Deus caia em terra boa, para permanecer no Senhor e multiplicar e frutificar, que você permaneça com Ele, para a multiplicação em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Quero orar com os irmãos. Glória a Deus.